Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podiventos. Antes de mais, informar-vos que de facto estivemos algum tempo parado, tivemos aqui alguma reestruturação, aqui a traçar aqui alguns planos para o futuro. Já temos vários convidados em lista para vos apresentar. Agradecer também a todos aqueles que nos mandaram mensagens a perguntar se nós tínhamos acabado, se nós tínhamos desaparecido do mapa. Não, nada disso. Apenas tivemos que fazer uma interrupção para reorganizar aqui umas coisas e estruturar isto melhor para o futuro. Vai aparecer uma nova página, vão aparecer mais informações no nosso site esse que de momento está em baixo. Aliás, quando isto for para o ar, provavelmente já poderá estar novamente no ativo. De qualquer das maneiras, agradecermos a todos aqueles que nos mandaram as mensagens de força, de incentivo. O nosso muito obrigado. Com isto, vocês já sabem, o meu nome é Hermano Pereira e sejam bem-vindos a mais um episódio do Podiventos. Agradecer, portanto, a todos os seguidores que nos têm acompanhado. A quem ainda não é nosso seguidor, já sabem, nas nossas redes sociais, em podiventos.pt, na nossa página, no nosso Facebook, no Instagram. Agradecer também àqueles que nos continuam a apoiar, neste caso a Agenda de Emoções, Fotografia e Vídeo, Quinta a Souto, Paula Carvalho, Organização de Eventos, o nosso muito obrigado. A todos aqueles que nos têm acompanhado e têm posto o like e partilhado as nossas publicações, o nosso muito obrigado. Agradecer também aqui ao nosso convidado. Vocês já sabem quem é, quem nos acompanha nas redes já sabem com quem é que nós iremos falar aqui hoje. Pedro, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Como é que tu começaste nesta vida de eventos? Ou, aliás, fala-nos um bocadinho de ti para nós podermos apresentar-te aos nossos seguidores e eles perceberem, ao fim e ao cabo, quem é o Pedro Faria. Pedro Sousa de Faria. Perdão. Olá, antes de mais, muito boa noite a todos os que nos estão a seguir e agradecer também a ti o convite e também é uma oportunidade de também mostrar um pouco do meu trabalho e do que faço no dia a dia. Para começar, quem é o Pedro Sousa Faria? Pedro Sousa Faria foi uma pessoa que começou a trabalhar como relações públicas com 18 anos, a quando de uma ida minha à discoteca onde ainda trabalho, que é a Pedra do Couto. Na altura fui festejar lá o meu 18º aniversário e um dos gerentes da casa, como eu já era uma pessoa que me destacava pela minha forma exuberante de ser, mas é pela imagem em si. Ninguém diria. Por aí destaquei-me logo. Claro. E ele falou comigo, eu não sabia, na altura fiquei assim meio baralhado, meio à toa, não sabia o que ele estava a falar, porque nem sabia o que era essas relações públicas, que até era uma pessoa que nem frequentava muitos meios noturnos. Na altura fiquei a pensar durante a semana, que é que se vou, se não vou. E ele voltou-me a ligar durante a semana. E eu, pronto, ele estava-me interessado em que faças parte da equipa. Em que faça parte da equipa. Perguntei a algumas pessoas que já tinham trabalhado no mundo noturno o que era ser relações públicas. Achei que... Sim, porque muita gente não faz a mínima ideia o que é isso. Sim. Que é ser relações públicas, não é? Muita gente pensa que o ser RP é só estar lá corpo presente e ver uns copos e... Basicamente... Sim, mas isso tu a nível de copos também és muito fora. Tu. sou muito soft, mas como é óbvio, no mundo noturno não se bebe água só. Claro. Mas como é óbvio, eu concentrei-me sempre em ser um relações públicas, no verdadeiro sentido da palavra. E eu em tudo que estou inserido, é uma coisa que eu tenho comigo, gosto de ser o melhor. Claro. E depois,
com o tempo comecei a perceber o que era ser RP, Relações Públicas, e tentei sempre esforçar-me de modo a ser o melhor. Isto, uma pessoa não é concorrência, não é ter concorrência nem nada, mas gostámos sempre de ter mais e mais e mais. E fui com longos anos, fui também aprendendo com os meus colegas, Claro. e com os meus colegas que tinha lá como Relações Públicas, alguns tinham trabalhado noutras casas noturnas, fui aprendendo com eles, fui bebendo da sabedoria deles e através disso fui crescendo. Claro. E ao longo E dos diz-me anos uma coisa, fui... para quem não conhece, estamos aqui a falar de relações públicas, em que é que consiste um trabalho de relações públicas? Aquilo que tu fazes, Sim, relações... nos parâmetros que possas falar, como é lógico. Ou seja, não posso revelar os segredos. Mas, Isso não, isso era o que faltava. o ser relações públicas, pela palavra em si, quer logo Sim, dizer sim. que tem a ver com socializar e ambientar as pessoas ao espaço em si, mas também é um trabalho de casa que tem de ser feito durante a semana, como é o caso que eu faço. Por exemplo, Sim, quem não conhecer, basta acompanhar as tuas redes que estão visíveis no nosso site e através do nosso Facebook e digamos das nossas redes, podem dar com as redes sociais do Pedro e aí perceberem o trabalho que é, porque eu que sei mais ou menos o que é relações públicas, as pessoas se calhar não têm noção do trabalho que se tem que fazer, o trabalho de casa que se tem que fazer para se poder ser alguém, não é? sim. Nesse âmbito. Não, neste caso, não, como eu penso sempre, não gosto de ser mais um. O ser relações públicas também tentei ser nesse aspecto, não sei ser também diferenciado, não só na forma de ao sábado, neste caso, que é o dia em que a Pedra do Couto está em funcionamento. A Pedra do Couto tem quantos anos? A Pedra do Couto vai fazer... Uma porrada deles. A Pedra do Couto vai fazer 42 anos agora Pois, em outubro, não pois. falta muito. Já é uma casa com muita história, em que passaram nossos avós, tios, e se calhar nossos filhos também vão passar lá, não é? Porque a Pedra tem muitos anos ainda pela frente. É uma casa com história, talvez das casas mais antigas de Portugal. Se calhar. Seguramente das mais Já na antigas. minha juventude eu já ouvia falar na Pedra do Couto, e já como referência, já tem muitos anos aquilo, portanto 42 aninhos. Eu normalmente, uma pessoa tipo apanha de todas as faixas etárias na Pedra, e ainda aqui é um caso curioso que cheguei a organizar um aniversário de duas raparigas curiosamente gêmeas. E ela até me disse: e meus pais conheceram-se aqui, se calhar até fomos feitas aqui, assim, em tom de brincadeira. Os pais tinham-se conhecido tinham-se conhecido na Pedra. Vê lá tu. E depois uma E pessoa... estavas a fazer o aniversário, sabes, recordas-te de que idade, mais ou menos? Acho que era o 20º aniversário. Vê lá tu. E, É muita história e ali é dentro. curioso, não foi as primeiras pessoas a relatar-me um caso assim parecido, porque é como eu digo, são muitos anos e é muita história, e uma pessoa ouve este caso e ficas a pensar, não, estamos a trabalhar numa casa que Muita tem muita responsabilidade. Claro. E claro. acaba por ser um orgulho, porque é uma casa com muita história e é conhecida no país todo, não é? No país inteiro. Sim. E muito mais aqui na parte norte, muito mais. Sim, mais. isso. E pegando nisso, tu recordas do teu primeiro evento profissional? Sim, recordo-me de... Isto foi em dezembro de 2013. Ainda te recordas melhor que aquilo que eu pensava. Recordo-me porque quando uma pessoa começa, e uma pessoa começa tipo aquelas reticências e aquele Medo. um bocado com medo. receio, não gosto de usar a palavra medo, mas Não é receio, é bocado de medo receio. mesmo. Eu lembro-me do primeiro casamento que eu fiz, eu não tinha receio. Era Eu mesmo. tinha medo. O que é que vai ser, o que é que não vai ser. Claro. E depois tu começas a perceber o que é, neste caso, o que é o trabalho em si, o que é ser relações públicas, e tu dizes assim, vamos encarar isto como um desafio e como uma oportunidade, e depois nós dar o nosso melhor percebemos que temos de encarar as coisas com tranquilidade, porque Claro. assim é que nós conseguimos chegar a bom porto, neste Claro. caso. E acho que uma pessoa quando se começa a esses receios, medo, o que tu queiras chamar, mas assim que eu acho que tu começas a ter o controle da situação e percebes como é que as coisas funcionam, a
partir daí é como tu dizes, tem que ser o melhor e acabou. Quer dizer, é como o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pá, tem que ser o É, melhor eu por e a partir acaso daí, concordo em algumas coisas, em quase tudo que o Ronaldo diz, e é verdade, nós temos de ser os melhores naquilo que fazemos. Eu concordo assim e faço tudo para ser o melhor no que faço. Mas depois de nós começar a perceber a profissão e o que é em si, aquilo basicamente acaba por ser depois um modo automático. sim, Já sim, fazes sim, quase de olhos fechados. sim. Claro que uma pessoa não pode. Modo automático em certos parâmetros, e eu percebi perfeitamente o Sim, que sim. estavas a dizer. Não é desleixar-nos do que temos que fazer, é já sabemos tão bem Sim, aquilo que temos que fazer que pronto, já sabemos que sim. aquilo está a correr bem, está tudo direitinho, e pronto, agora é deixar correr e estar lá, não é? A experiência acaba por depois Como é levar a lógico. isso, não Como é? é lógico. E diz-me uma coisa, tirando aquela situação do tal convite, o que é que te atraiu para o mundo de relações públicas? Quando eu na altura recebi o convite e tentei procurar informações durante a semana com alguns colegas também que já tinham trabalhado no mundo noturno, explicaram-me o que era ser RP, Relações Públicas, e eu achei curioso, não é? E depois, como era uma discoteca também que eu ouvia falar muito E já lá tinhas ido? e por boas razões, na altura tinha ido, antes de fazer os 18 anos, tinha ido, salvo erro, 2 vezes. Uhum. E sabia, na altura até Conhecias? Conhecias? conhecia, ouvia falar e sabia que era um grande nome no panorama nacional do mundo Sim, noturno. sim. Mas foi aliciante o convite, não é? Fiquei a pensar e assumi o compromisso. Mas claro que na altura as reticências depois deram lugar a uma certeza, que era aquilo que eu queria. Claro, claro. Então, mas tirando essa situação de teres estudado e perceber se era, se não era, o que é que te atraiu? Seria o mundo da noite, o evento? Porque há situações que às vezes quando falam o mundo da noite é assim um bocado de um aspecto, sei lá, depreciativo, o que não tem nada a ver. Sim, Porque não tem nada a ver porque no mundo da noite tens convívios que de certeza durante o dia não vais conseguir. sim, Ou sim. porque as pessoas estão mais atarefadas, ou isto ou aquilo outro, ali estão mais descontraídas. Pá, pelo menos ninguém vai ligar para marcar, para marcar seja o que for, o pessoal está ali mais descontraído e acaba por ser mais alegre. Mas tirando essa parte, havia alguma coisa que tu te puxavas, ou foi só a parte mesmo profissional, já ok, vou encarar, vou me meter aqui no mundo dos eventos, começar aqui a trabalhar, criar uma profissão. Sim, tocaste num ponto essencial porque muita gente não sabe, antes de trabalhar na Pedra do Couto, eu na altura, Estás a falar da outra área que tu tens. isto não, Ah, estava na altura no ensino secundário e tinha um extra ao fim de semana e era numa quinta de eventos, de casamentos, batizados. então já estava, já Exatamente. E depois percebias. quando eu associei, na altura o mundo noturno é diferente, né, mas a palavra evento já não era desconhecida para mim, Sim, já sim, tinha sim, algumas luzes sim, do que seria, sim. até porque na quinta onde eu trabalhava, na altura, na altura tipo, eu recebia os convidados e assim na entrada da quinta, Uhum. tinha lá relações públicas e eu tinha umas ideias do que seria, mas era diferente trabalhar numa quinta e numa discoteca. Sim, E se os calhar eventos são diferentes, são mas coisas mas a diferentes. palavra evento em si já não era desconhecida para mim. Claro, já era algo que te era familiar. Então, Sim, mas então já trazias essa situação, género, já sei, ok. sabia, eu tinha algumas dúvidas, porque o mundo noturno não é igual, não tem nada a ver com casamentos nem batizados, porque aquilo começa durante o dia e Sim. o trabalho que eu fazia lá não tinha a ver com isso, mas tinha colegas que tinha lá que eram relações públicas e tinham as ideias do que seria. E claro que foi uma coisa que me fascinou na altura, como procurei saber o que era, depois encarei o desafio e Hum. Mas quando falamos em relações públicas, tu tratas da parte da organização em si do evento, ou pura e simplesmente dizem, olha, temos isto para que vai acontecer, entras no planeamento, como é que funciona? sim, basicamente a parte dos eventos ou contratação de artistas Não passa não passa por. pela minha pessoa, mas depois o que envolve o evento em si, por exemplo, a Pedra do Couto tem um restaurante, Uhum. que eu muitas vezes organizo lá aniversários que passam pela parte do restaurante e depois
acabam na discoteca. E eu organizo o aniversário em si, depois também organizo na discoteca, onde Mas deixa-me pensar aqui. Ora, pensa, António. Tu também tens a parte, imagina, tu queres organizar um evento, tens essa vontade para dizer, olha, eu tenho este evento que acho que será adequado, ou acho que vai trazer muita gente, propões e é aceito esse evento, ou como é que funciona? sim, como é óbvio, nós podemos dar as nossas ideias, mas Boa. não estamos, não Sim, estamos mas presos depois, à palavra ser só relações públicas. Podemos dar, claro, as nossas ideias, o nosso boa. ponto de vista das coisas. É Mas, por isso que já estão há 42 anos, então. exatamente, Ou sabem ouvir. sim, porque tem Boa. a abertura para. Nós temos totalmente a abertura para acolher as ideias de toda a gente que trabalha na casa. Apesar Muito de bom. haver um CEO, Claro, mais claro, neste caso claro. gerentes que decidem a parte dos cartazes, nós também temos abertura A para dar as a ideias. programação da casa e essas Sim, 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 coisinhas. sim. Foi claro, mas isso eu acho que isso é uma. Foi aquilo que eu disse há pouco, é por isso que estão há 42 anos abertos, Exatamente. não é? Que sabem ouvir as coisas, porque vocês, neste caso, tu depois andas ali no meio dos clientes e ouves o que é Sim, que sim, eles sim, dizem, sim. não é? E aquilo que eles provavelmente vão falando uns com os outros, e esse feedback é o que as casas querem, Sim, quer dizer, sim. perceber o que é que o cliente diz, não é? Sim, não é por acaso que a Beira do Couto tem tantos anos. Exato. Aliás, pelo que eu ouço falar até de colegas que trabalharam ou trabalham no mundo noturno, Pedra deve ser das casas que gosta e mantém ali um núcleo duro. E isso é muito bom porque acaba por familiarizar as pessoas e acolher também os mais novos que Claro, depois claro, entrem na casa. Isso é muito importante para a claro, estrutura. claro. Olha uma coisa. hum, para se organizar um evento, o que é que tu consideras que é aquele evento, uma situação que te propõem? O que é que tu consideras essencial para perceber, género, ok, isto vai correr bem? É lógico que estás lá há quantos anos? Desculpa. Eu estou na Pedra do Couto, vai fazer 11 anos em Pronto, só dezembro. isso também já, já é bom para perceberes e para ter já o teu pessoal que te acompanha. Mas o que é que tu achas que é essencial para as coisas correrem bem, para tu perceberes que aquele evento que te propuseram ou que tu propuseste, que está bem organizado e que sabes de antemão que vai correr bem, ao fim e ao cabo? É assim, quando comecei a dar os primeiros passos em ser relações públicas numa casa noturna, tipo, o início, depois fui percebendo que também tem a ver com o que está na moda, como se diz, na altura. Acho que aqui há uns anos atrás as festas temáticas que existiam Uhum. era uma coisa que estava em voga, nem precisavas muito se calhar de apostar em artistas de renome para teres uma casa cheia ou para teres uma casa bem composta. Ainda por cima cá a Pedra do Couto é uma casa que tem um espaço fabuloso e várias áreas, ou Sim, seja, só sim, por aí já é chamativo, mas temos de tentar também chamar as pessoas através dos eventos. claro, Hoje em dia claro. acho que já mudou um bocado o chip e acho que já é mais preciso contratar artistas, se calhar, que chamem também as pessoas à casa. Acho que mudou um bocado o chip. Antigamente acho que as festas temáticas só por si já conseguiam chamar as pessoas, agora acho que os artistas é o mais essencial para trazer as pessoas. Uhum. Acho que mudou um bocado o chip, se calhar na altura depois do pós-pandemia que as pessoas também começaram a mudar um bocado as rotinas. Mas isto pós-pandemia mudou quase tudo. Sim, Houve aqui, lá está, o tal chip, aquilo ou fez curto-circuito, ou os gajos não tomaram vacina, que isto mudou a nível de sim, sim, negócios, em mudou tudo, em muito. tudo. Faz-me só um favor, puxa o teu microfone, isso, mais para baixo um bocadinho. Ah, bom. Correto? Acho que a nível de a pandemia veio trazer coisas, pronto, foi o que foi, e extremamente desagradável Sim, sim. pronto. Mas a nível de negócio e a nível de eventos, de Sim, sim. mudarem as coisas, de verem por um outro prisma, acho que trouxe, os podcasts, videocasts, por aí fora, Exatamente. trouxe também outras coisas, não é? Olha, para quem nos vai ouvir depois, ontem houve um apagão, ou seja, a eletricidade foi-se. E as pessoas vão ter que arranjar alternativas e adaptar. O ser humano é do caraças.
Nós, O ser humano é do caralho. nós temos essa capacidade de nos reinventar e de nos adaptar às situações, embora às vezes, como neste caso estás a falar do apagão que aconteceu ontem, uma pessoa nunca está à espera porque pensa às vezes que isso só vai acontecer nos outros lados ou aos outros. E aos outros. Mas e aos os outros somos nós. E isso Isso. acaba por acontecer e uma pessoa consegue adaptar-se. Mas neste momento temos de ser realistas. Todo mundo está conectado às redes Não há sociais. hipótese. E não há neste hipótese. momento é muito importante também para as empresas, para os trabalhos. É Sim, muito importante as redes sim, sociais. sim. Quer queiramos, quer não. Sim, estamos todos- já vamos falar disso. A nível das redes sociais. Diz-me uma coisa, tu trabalhas sozinho, tens alguma equipa a trabalhar contigo na parte de relações públicas? Na parte de relações públicas, nós temos as chamadas equipas de RPs. Uhum. Por exemplo, eu estou, neste caso, por exemplo, eu sou coordenador da minha equipa de RPs e tenho alguns RPs a trabalhar para mim, neste caso. Uhum. Mas basicamente, tipo, nós temos um flyer que normalmente é lançado domingo, segunda-feira, normalmente por aí. É simples, basta estar com atenção às tuas redes, Sim. aparece sempre lá. Uma pessoa Aparece sempre lá. tenta apostar, como eu te referi há bocado, é muito importante as redes sociais, porque Exato. também o sucesso de um evento tem muito a ver com isso. Uma pessoa Claro. às vezes tem de chatear as pessoas nas Não redes é sociais. chatear. O Não acho, ó Pedro, não acho que é chatear. Não acho que é chatear. o chatear, entre aspas, Sim, não é? eu percebi perfeitamente o que estavas a dizer, mas não acho que seja Como se chatear. costuma dizer, quem não é visto não é lembrado. Uma pessoa Sim, tem só- de insistir ou de Sim. aparecer Sim, para as pessoas se lembrar, não é? sim, Tentar as pessoas não caírem no esquecimento. claro. Percebe? Eu acho que isso não é chatear, até porque nós nas redes sociais temos uma coisa que é não gosto, não sigo. Sim, sim, sim. Pronto. E é da maneira que. Não é que aconteça isso por todas as pessoas. Porque uma pessoa às vezes, e já aconteceu comigo, às vezes tipo pessoas que eu nem sei se me seguem assim, mas admiram o meu trabalho. Uma pessoa às vezes, e eu Claro, conheço disto ou daquilo, claro. e conhece, podem não te seguir, mas conhecem, sabem o Claro, trabalho que tu fazes, claro. sabe quem é a tua pessoa. E foi como eu te disse, uma pessoa, quem não é visto não é lembrado. E uma pessoa, eu sou uma pessoa que gosta de marcar pela diferença, e acho que isso hoje em dia é muito importante. Porque uma pessoa nunca pode aceitar ser mais um, e seja no que for. Não. Não. Seja no que for. Não convém. Isso é não muito convém importante. porque Isso é como muito tu importante. dizes, Isso é muito importante. acabas por ir no esquecimento, ao fim e ao cabo, e acabas por, lá está, ser mais um. Vamos pegar um bocadinho agora no que acabaste de referir, ser marcante, ser diferente. Pá, como vocês já viram, o Pedro tem um estilo que é diferente, e desculpa estar-te a dizer, eu gosto. Eu não ficaria bem, mas gosto. Ainda há bocado, quando estávamos ali à porta à tua espera, eu estava a falar com o resto do pessoal e eu assim, aquele gajo veste qualquer coisa, fica-lhe bem, pá. E já vamos falar o porquê. Mas como é que as pessoas olham para ti ao ver o teu estilo, a tua maneira de... E se calhar, quem não te conhece... isto sou eu a falar. Sim, sim. Quem não te conhece, se calhar o primeiro impacto é. Mas depois de te conhecer, e da maneira, por exemplo, como eu te conheci, assim, isto são coisas que a gente mete à cabeça Sim, sim, estupidamente. Avaliar as pessoas antes de conhecer e de falar Sim, com sim. elas. O que é que tu pensas da maneira de vestir, do teu estilo, a tua maneira de ser? O que é que tu achas que provoca nas outras pessoas? Eu tocaste num ponto curioso. A minha imagem é basicamente a coisa que mais chama, não é? Tipo, as pessoas Sim. muitas lembram-se quando ouvem o nome Pedro Sousa Faria, associam logo àquela imagem irreverente, não é? E é uma coisa que uma pessoa ouve sempre que uma pessoa é excêntrica, é isto e aquilo. Mas antes de mais, obrigado pelo elogio que deste no início que falaste neste aspecto. É uma coisa que tipo não nasceu comigo, mas fui criando esta imagem com o andar dos anos. Foi uma coisa que eu sempre gostei de ser, como há bocado te referi, de ser diferente. Uhum. E o estilo foi sempre uma coisa que eu gostei de aprimorar Claro. e sempre pôr a minha imagem. Eu na altura já ainda andava no ensino secundário e tinha festas da escola. E as raparigas já diziam Johnny Depp, porque eu já usava assim este tipo de chapéus. Sim. E na altura era uma figura, neste caso um ator, que eu gostava particularmente.
segui mais ou menos por aí de início, mas depois fui implementando o meu estilo. E como tu disseste, eu tipo, claro que eu também acho, porque senão não usava este estilo. É uma pessoa, eu acho que às vezes visto uma coisa, por exemplo, eu vejo isso pelas roupas. Às vezes há pessoal que diz: quem me dera vestir esse casaco, mas a mim não vai ficar igual. Claro. Lembras-te quando foi no casamento que a gente se conheceu? Sim. Do Caio que anda para ali, olha, está ali. Ali está ele, sempre Deve estar a presente. fazer negócios. E ele que nunca me abandona, está sempre comigo em tudo. E também gosto. Lembras que estávamos a falar e quando estavas a me mostrar certas coisas, pá, isso fica bem, mas é a ti. A mim não. A mim não vai ficar bem. Isto pegando naquilo que estavas a falar. Continua. Sim, é curioso isso que estás a referir, porque tenho algumas pessoas que às vezes tipo, admiram as roupas e dizem: gostava de vestir isto e aquilo. Alguns dizem porque não sentem aquela vontade, porque às vezes são roupas mais chamativas, o pessoal vai olhar. Sim, Há pessoas que não sentem bem achas que ainda há, com atenção. E achas que ainda aí há um género, um tabu ou qualquer coisa das pessoas, pá, dizerem não vou porque as pessoas vão olhar para mim ou qualquer coisa assim do género? Achas que há assim qualquer coisa? Infelizmente isso Eu digo-te, aqueles fatos que eu vejo, e já vamos falar nessa tua outra vertente, ficam bem, ok? Agora, lá está, a mim não ficam. Agora, se eu tivesse, se me ficassem, eu usava, porque aquilo é uma elegância que é uma coisa. Não estou a falar de ti. Estou a falar dos fatos, atenção. É bonito de se ver, são coisas bonitas de se ver. Tu tens um apoio, não é? Sim, da Rebel Fashion, que é a loja que neste momento também sou muito associado por causa dos fatos. Exato. Aliás, este blazer que eu estou até tenho vestido é de lá. Antes de mais fixe, agradecer também ao Pedro, que é neste momento está aqui. Este quem é? Este é a Bewid Store, que é do Caio. Bewid Store. Store. Ok. E a Rebel Fashion, que é do Pedro Novo, que é o gerente da Rebel, que é uma loja conhecida também pela elegância e pela diferença. Neste caso, o Rebel de Rebelde. Exato. Também encaixa comigo, que é uma... Mas eu já estive a ver os fatos e outras coisas que eles têm, e aquilo dá para um espectro grande de pessoal. Sim. Não é só, estás a perceber, se bem combinado, aquilo fica muito bem. Aliás, por acaso, já que falaste nisso, tive um rapaz que era DJ. E que viu os meus fatos e gostei muito da pinta dos fatos. E estes fatos que estamos a ver são todos então da Rebel. Da Rebel Fashion. Boa. Eu, por acaso, um DJ que falou comigo sobre isso, na altura ele disse: tu eras um rapaz fixe para me começar a vestir e assim, porque tens um bom gosto. E eu também gostava de marcar a diferença. E até tinha-me abordado. Se também é da Rebel? Isto é da Rebel. Isto é um fato treino desportivo, porque a Rebel não é só os fatos. Eu também, claro, eu gosto de implementar os detalhos, que nem todos os casacos têm estes detalhes. Eu depois mas tu depois, entretanto, vais aprimorando. Eu vou personalizando os fatos. Muito bom. Eu gosto sempre de dar aquele toque diferente. Né? E estavas a dizer, a Bewit é outro apoio teu? A Bewit Store, que é do Caio, que ele até está ali presente, nunca me deixa só, também é uma empresa que já está no mercado há bastante tempo e com sucesso, ainda bem, para ele, também luta para isso. Claro. E é muito importante estes apoios também que eu tenho. Claro. E em relação a isso que falaste há bocado, que eu não cheguei a tocar nesse ponto. Desculpa lá, que isto aqui, amigo, foi o que eu te disse ainda. A gente vai começando a falar e depois. Do ser diferente, às vezes aquelas pessoas que até gostavam de usar e não usam. Já sei, desculpa. Era a situação de eu te perguntar que poderá existir um tabu ou uma coisa qualquer, um receio ou qualquer coisa. Isso é um ponto importante, porque há pessoas que não se sentem seguras de si mesmas e retraem-se a usar uma coisa que gostam só porque este ou aquele vai comentar ou vai dizer isto ou aquilo. Isso acho que é importante nós às vezes também darmos aquela força. E eu até converso com certas pessoas e eles, tu consegues tipo até estimular eu usar essas coisas. Eu até tenho pessoas, também mulheres, tipo, que me perguntam achas que eu devia vestir isto ou aquilo porque gostam da minha imagem e também gostam tipo, que eu dei aquela opinião porque acham uma opinião válida, porque neste caso não consideram que eu tenho bom gosto. Claro. E claro que eu gosto de marcar a diferença e não tenho, tipo, não é por eu nascer no meio
pequeno, neste caso, não é? Que não posso ter uma visão mais à frente. Amigo, hoje em dia ninguém nasce num meio pequeno. Hoje em dia siga para a se- frente. Acho louvável as pessoas que, epá, que gostam de ser diferentes, que gostam de experimentar, gostam de se apresentar. Acho isso bom e que não Sim. deve. Quando eu te fiz esta pergunta era para ouvir a tua opinião, mas acho que isso hoje em dia, então, pá, nem sequer se coloca Hoje em dia em questão. já era assim, mas agora cada vez mais a imagem também acaba por vender. Claro. Aliás, eu não só na vertente dos fatos, mas por exemplo, mesmo na pedra, neste caso, muita gente me associa à pedra, até mesmo à Rebel, pela minha forma diferente de me apresentar. A minha imagem já é uma coisa que tipo já é marcante, o como eu te falei há bocado, não se cai no esquecimento, porque eu sou uma pessoa se calhar se vê uma vez, mas não vai esquecer porque o meu estilo é muito diferente. Tipo, acaba por. Claro, claro, é marcante. E achas que, por exemplo, o teu estilo de vestir e aquilo que a profissão que desempenhas de uma delas da RP, que ao fim e ao cabo também transmite uma imagem, transmite uma mensagem de, sei lá, de conjugação de situações para poder beneficiar o teu trabalho? Sim, isso acho que é muito importante. E a imagem que uma pessoa passa, isso é como eu estava-te a falar, tipo, acaba por vender, porque transmite a confiança também ao cliente final que vai comprar, neste caso, o fato ou outra peça de roupa, vai olhar e vai dizer assim: não, eu gostei, eu vou usar aquilo e as pessoas vão olhar para mim, tipo, como quem diz, ele tem gosto na imagem em si próprio e vai apostar numa coisa diferente. Isso acho que é muito Sim, isso importante. acaba por ser também o 2 em 1, que é tens o apoio de uma marca e tens uma visibilidade no evento Sim, sim. e depois também nas redes, que para eles é bastante bom estarem associados a ti, porque tem ali um meio. Acho que melhor que aquilo Sim, sem se dúvida. calhar não poderá ser, não é? Sem dúvida, agora que falaste esse ponto, tenho não só artistas de música, jogadores de Exatamente. futebol às vezes Além que me disso. abordam e até me enviam mensagens nas redes Não sociais. digas isso. Aborda-te, mas é da parte da tarde a seguir aos treinos. Não Não, é, não é à noite. mas que acham curioso o estilo que eu uso. Eu tenho alguns jogadores de futebol que até jogam no estrangeiro, que nem jogam em Portugal, que abordam e dizem: "Fogo, o teu estilo é mesmo diferente." Tipo, normalmente o jogador de futebol é Sim, é mais associado excêntrico, é mais. à excentricidade Sim, e sim, muitos sim, deles sim, sim. ficam admirados, não é? Tipo, eu não sou Claro. jogador de futebol, posso parecer, mas não sou. E Deves ter um jeito com a bolinha nos por pés. acaso joguei futebol 10 anos, nas Então camadas pronto, então jovens. já não diz, já não está aqui quem falou. Mas confesso que tinha mais estilo que jeito, apesar de jogar bem. Apesar de jogar bem, o estilo sempre foi o meu forte. Isso Então sem. vamos pegar já nisso para introduzir aqui um bocadinho uma das outras tuas facetas, que é és modelo. Sim, sim. Por isso é que os fatos te encaixam bem, amigo. Assim também eu, não é? Se fosse modelo também me encaixava bem. Não é. Explica-me lá um bocadinho dessa parte, como falamos agora do RP, já lá voltamos, Sim, sim. mas a parte de modelo. Ou Eh, seja, já percebi que sempre gostaste de moda, sim, sim. sempre gostaste de ser uma pessoa irreverente, diferente, e depois começaste a enverdar então pela parte. Como é que isso começou? Explica-me lá. E, à parte do Sem Relações Públicas, a Mas vertente foi ao mesmo tempo sim, da ou fotografia foi foi. mais ou menos na mesma altura. Uhum. Que também as pessoas também começaram. Normalmente, trabalhas numa discoteca, no mundo noturno, vais ter visibilidade maior porque muita gente que vai comparecer no evento também vai perguntar. Uma pessoa que é mais chamativa vai perguntar quem é, Sim, 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 e isso, claro, que ajuda depois a sim, uma coisa leva à outra. sim. E na Mas altura. há situações que. E, desculpa interromper, mas já te disse, isto aqui a gente interrompe. Há muitas ou poderá haver aqui quem nos esteja a ver e a ouvir, que quando as pessoas dizem pá, eu sou diferente, eu sou isto, podem achar um bocado arrogância ou arrogante, Sim, mas não, nada a ver. As não. pessoas nunca devem julgar o livro pela capa, Como falei há como eu te bocado, falei, sim. quando te conheci, mas não, o simples facto da pessoa ser diferente e se achar diferente, eu acho que isso é uma. Aliás, como tu disseste bem, do nosso amigo CR7,
É diferente. Nós temos de assumir, É assim. temos de assumir as coisas. Se nós somos diferentes, temos de assumir, Claro, neste caso, claro, que é pela positiva, temos de assumir isso, não claro, é? claro. E temos também de estimular as outras pessoas a não ter medo. Neste caso, estamos a falar do estilo, não usar uma peça Sim, de roupa sim. ou outra só pelo que aquele vai dizer. Ou não. Se Sim. nos fica bem, se nos assenta bem, nós temos de sentir confiantes E se tu gostas e de ver assim, encarar as e coisas como se são. uma pessoa se gosta de ver assim, siga. Exatamente, exatamente. Desculpa, estava a interromper-te a parte do modelo. Desculpa. Estavas Sim, a falar. essa parte do modelo fotográfico começou, foi mais ou menos a quando as relações públicas. Também na altura fui abordado nas redes sociais por algumas marcas, algumas lojas de roupa, algumas marcas, Sim, e algumas porque parcerias que claro. os envios de roupa, uma pessoa fazia sessões fotográficas e assim. E quase todas as lojas que me abordavam eram lojas que às vezes até tinham um conceito mais básico, Uhum. mas que tentavam encontrar em mim uma forma de chamar clientes e de como é que é dizer, tipo, passar uma imagem de diferença, não ser tipo, só mais uma loja e só mais um estilo de roupa, não, mas aí passar uma imagem de diferença e de reverência, Uhum. personalidade e neste caso atitude, como é óbvio. Claro. Essas lojas também procuravam isso. E como é que tu achas que a tua relação, por exemplo, com esse tipo de perdão, tipo de cliente que é completamente diferente? Como é que tu falas com eles? De certeza, quando te abordavam e te perguntavam certas coisas, não é? E pegando na situação em que estavas como modelo para uma marca, como é que tu, como é que tu lidas com essa situação? Como é que lhes explicas? Pá, isto sou eu, represento a marca X, mas a ti também te fica bem. Tenta, experimenta. Quer dizer, sou eu a falar, pelo menos que Não, seria sim, mais coisa, menos coisa. eu também tento dar a confiança que eu tenho, tento também transmitir à pessoa e colocar a pessoa à vontade, como não ter o medo de usar uma coisa, não é? De usar uma peça de roupa só porque, não, ou porque as pessoas vão olhar ou vão dizer isto ou aquilo. Uma pessoa também tem de, neste caso, estar a vender o produto, não é? Sim. Mas ser sincero. Sim, Ser sincero, sim. claro que eu sou uma pessoa que tenho à vontade, tenho muita vontade, não é? E tenho confiança e atitude para usar esse tipo de roupas mais excêntricas. Sim, e é diferente, como tu há pouco disseste, também fazes a tua própria criação, vais acrescentar um adereço, uma coisa assim, que tu vês que fica bem, que gostas, passas também esses ensinamentos. Exatamente. Foi como eu te falei há bocado, não podemos dizer os segredos todos. Não, isso não. Era o que faltava. Até porque, imagina, uma coisa que te fica bem a ti, a mim, imaginemos que eu tenho a mesma estrutura. Pá, se calhar aquilo já não me diz nada, já não tem nada a ver comigo. Sim, sim. Já é um adereço, eventualmente, que poderá não me ficar bem. Portanto, depois cada um é que tem que achar a sua. E isto eu a pensar. Exato. Olha eu a querer mostrar que Não, percebo não, de moda. mas isso é correto. Pois Estás a cada um é dizer. que vai ver o que é melhor para si, não é? Sim, isso é completamente correto, estás a dizer, porque nem todas as pessoas são excêntricas, né? Nós também vendemos roupa, tentamos também atrair todo tipo de clientes. Claro que às vezes quando essas pessoas me abordam e falam comigo, eu às vezes dou uma minha opinião, posso dizer assim, Claro. acho que a ti se calhar vai ficar mais um estilo mais soft, não uma coisa tão hardcore, tipo Sim, mais básico. Uma pessoa, eu também gosto de ser sincero e dizer à pessoa, olha, acho que a ti vai-te ficar bem isto, isto, isto. E muitas pessoas acabam por concordar e claro. os tais fatos que eu às vezes, tipo, ou em quase todos, ponho os meus pormenores e os meus detalhes, se calhar numa pessoa mais básica, se calhar esses detalhes não se vão encaixar tão bem. Tipo, Claro. o básico também acaba por ser bonito, não só o centro. Eu uso em mim, mas não quer dizer que o outro vá usar isso, não é? Claro. Temos de nos adaptar à. Se chamas situação. básico àqueles fatos, é? Os não, meus não é com os restantes adereços. Sim. Mas aqueles que tu mostraste, por exemplo, Sim, que eu disse, sim. "Opá, isto são fatos do. Sim, os Top. fatos neste caso. Inclusive para cerimónias e para Sim. outras situações, para certos tipos de corpos, não é? Sim, neste caso, já que estamos a falar de eventos, se alguém quiser visitar a página da Rebel Fashion. Nas redes sociais. Vamos deixar os teus apoios, vamos deixar no link na descrição, vamos deixar lá O da Biwid neste caso e o Biwid, da Rebel. e vamos deixar também o da Rebel para vocês consultarem, irem ver os sites deles e ao fim e ao cabo também depois acompanharem um bocadinho aquilo que nós estamos aqui a falar, vocês verem e constatarem de facto que o que nós estamos aqui a falar, não é? Para terem, porque senão depois também pensam que estamos aqui a vender, quer dizer,
Eu não. Uma pessoa acaba por juntar o útil O ao simples agradável a uma facto, o promoção, não simples é? facto, sim. E acho que é uma coisa interessante. Hum, eu acompanho alguns podcasts, videocasts, e às vezes vejo pessoal que é apoiado e se calhar também não dão a devida relevância que os apoios têm. Sim, sim. E acho que não é só ter na televisão ou ter no não sei o quê. Sim, É sim. falar daquilo abertamente, é vestir, é usar, é ser. Bom, tu pronto, já tens a situação de ser RP, portanto Sim. para ti já acaba por ser fácil. Exatamente, exatamente. Mas isso é muito importante também, os apoios. Neste caso, a Rebel também tem alguns artistas que usam os fatos da Rebel, né? Alguns até chegaram a falar comigo também nas redes sociais a perguntar como é que chegavam à loja e como é que conseguiam algum tipo de parceria ou assim, mas acabam por se identificar e muitos até que aparecem na panorama televisivo, alguns músicos e assim, Uhum, uhum. acabam depois também Claro, por a imagem a vai. imagem ajuda e fazer promoção também à Claro que loja. sim. Olha uma coisa, e há bocado já falámos, demos ali uma bicada, mas eh, o que é que tu achas que a tendência hoje em dia na parte de eventos, o que é que tu achas que está, digamos, aí em berra, está em alta, que está a bombar? E, Ou a tendência? Já me falaste que, principalmente na Pedra, começaram chegaram à conclusão ou acharam as temáticas já não estava, passaram para digamos, para uma contratação de artistas. O que é que achas que será a tendência? Não estou a dizer para falares do que é que vocês vão fazer, sim, isso sim, não. sim. Mas o que é que tu achas que estará aí fora, tendências a ser feita? Ou o que é que. Sim, isto lá está. O que de antes se calhar é tendência, agora já não é. Isso é como em tudo na vida. Por exemplo, aqui há uns anos a música brasileira ou o funk era uma grande tendência. Se Uhum, calhar agora já passou mais para outra vertente. Neste caso, o Afro House, depende do estilo, tipo, mas Afro House, a parte mesmo da música eletrónica, até o hard techno é uma vertente musical que está mais também em voga. Ou seja, as pessoas acabam por se reinventar e neste caso o estilo de música que está mais em voga agora já não é o que estava há uns anos atrás. E neste caso que falaste da contratação de artistas, antigamente, e sempre foi assim, os artistas, como é óbvio, chamam sempre mais pessoal uhum. e despertam mais curiosidade. E acabam, e é bastante bom isso acontecer, porque se eu penso que há uns tempos atrás, se calhar como tu estavas a falar, na parte de festas temáticas, eles não tinham palco, ou seja, pá, ou aparecias na televisão, na Divulgar. altura provavelmente as festas temáticas devia ser quando estava a começar a internet, pá, hoje em dia além da internet eles também têm palco nas diversas casas que lhes oferecem palco para eles poderem também perante um público apresentarem o trabalho deles, não é? Sim, Isso é bastante bom isso é para muito eles. importante porque depois, neste caso, através dos eventos do espaço noturno, como a Pedra, tipo, acabam de divulgar o seu trabalho e depois, claro, que são chamados para Como é outro tipo lógico. de palcos. Não é? Nós temos artistas que, se calhar, aqui há uns tempos atrás eram chamados mais pelos espaços noturnos, alguns agora, mesmo em termos de caixa e tudo, são mais acessíveis para, se calhar, eventos mesmo de palcos, de eventos Sim, de eventos grandes, eventos claro. exteriores, Mas isso tem. festivais, neste caso. Sim, sim. Isso eu acho que aliado, e já vamos, até era isto que eu estava aqui a pensar para te perguntar, mas eu acho que não será só uma peça, ou seja, um artista poderá não ser só a internet. Se tiver isso aliado a uma boa presença e continuidade, ou numa casa, ou em várias casas, pá, isso para ele é bom. Está a apresentar, está a cantar ao vivo para as pessoas verem, porque Sim, sim. hoje em dia sabemos que pá, há muitos meios para poder tratar a voz, não é? Principalmente a voz. E ali ele mostra de facto que é bom, não é? Sim, E aí poderá ser contratado para outras sim, situações, não é hoje lógico? muitos artistas hoje que são conhecidos não só
panorama internacional como nacional, começaram quase todos pelos espaços noturnos. Hoje alguns que só aparecem em eventos exteriores, em festivais, começaram nas discotecas, dizendo mais propriamente foi nos espaços, nos eventos noturnos que eles começaram. Só que com o andar dos anos, muitos deles foram crescendo, neste momento são artistas de festivais, Claro, claro, tanto claro, nacional como internacional. claro. Aquilo que eu estava a dizer, que estava a pensar quando estávamos a falar era as tecnologias hoje em dia, e já falámos nisso há pouco, são essenciais para divulgações de tudo. Sim, não é? neste momento é o mais importante, é a divulgação nas redes sociais. Aliás, antigamente mesmo quando eu comecei, a parte da guest list, na altura nós apontávamos os nomes, E era flyers, não é? flyers, e nós tínhamos aqueles cartões de flyers que até entregávamos como aqueles cartões de convidado que entregávamos em cafés e às vezes até E nos liceus, na liceus, altura? nos próprios parques de Pelo menos na minha estacionamento, nos altura era. carros. Sim. Claro, com o andar dos anos e com o avanço também da tecnologia, neste momento a parte, por exemplo, da guest list é o evento em si tem um link que disponibiliza depois um QR Code que depois tens de apresentar à entrada da discoteca, como neste caso a guest list de cada RP é associada através de um link e depois o QR Code tens de apresentar na entrada da discoteca. Ou seja, isso é com o andar dos anos, com o avanço das tecnologias, levou também a que chegássemos a este ponto e acho que é também uma forma de... A organização também se vê muito por aí, neste caso. Ou seja, fomos acompanhando também as tecnologias e o avanço delas. Não é? Claro. Isso também é muito importante. Quem não as aproveita... Exatamente. Neste momento as coisas... assim um bocado da maneira fora. que as tecnologias estão cada vez a acelerar mesmo a um grande ritmo, temos de sempre ir acompanhando. Isso é muito importante. E diz-me uma coisa, achas que tanto ligado, neste caso, a dois mundos de eventos, nomeadamente a parte de ERP e a parte de modelo, achas que há espaço para crescimento, para sermos melhores, para mais abraçarmos mais projetos? Porque há situações que às vezes eu vejo, se bem que também estou um bocadinho desligado do mundo digamos, da noite. Acompanhei em tempos, mas aquilo, opá, era o que era. E agora vejo que há muito mais eventos, muito mais ações, digamos, neste universo. Mas achas que há tendência para se fazer mais e melhor e inovar a nível de eventos? Sim, é como eu estava a referir, tipo, essas tecnologias avançam, nós temos sempre de pensar em fazer mais e melhor. Isso, com as tecnologias temos de as aproveitar e tentar sempre dinamizar os eventos em si, tentar acompanhar as tecnologias. E diz-me uma coisa, estamos a falar sempre aqui de coisas boas. Já percebeste, ou já antes, é lógico, quando te apercebeste, atuaste, Sim. mas algum evento já isto não está a correr bem, deixa-me interferir, deixa-me. Acontecem por vezes esse tipo de eventos na tua área? Sim, nós normalmente quando programamos ou quando divulgamos as festas em si, o objetivo é que elas corram bem e temos a convicção, claro. e temos a convicção que vai correr bem, mas Claro. não é sempre as coisas como queremos, não é? Mas nós fazemos sempre para que isso aconteça, não é? E tentamos sempre levar as coisas a bom porto. E isso é quase como no futebol: se treinares bem, depois o jogo vai correr bem. O jogo vai correr bem, ou seja, durante a semana, se trabalhares bem, também é mais provável as coisas correr bem depois ao fim de semana. Sim, nessa parte de eventos também depois já existe ali uma equipa a trabalhar, já existe tudo, coisa que rapidamente percebem o que é que está a acontecer e solucionam o problema, não é? Sim, e tentamos sempre... Normalmente, neste caso na Pedra, quantas pessoas estão a trabalhar ali na noite? Entre bares e tudo? assistentes de bar, assim, caixa. mais coisa, menos coisa. Se vamos a falar se está fixo de bares, os bengaleiros, caixas, o pessoal da porta, incluindo seguranças e tudo, à volta de uns 20 e tal, sabes que a Pedra do Couto é um espaço grande, né? Só por si acarreta logo o maior número de funcionários. Sim, acaba por ser muita gente. Mesmo só a parte da segurança em si, claro. que é uma coisa muito importante, já claro.
acarretam um bom número de seguranças Claro. a trabalhar no espaço. Claro, é importante. Na minha altura, os seguranças estavam lá, era para, para afiembrar quem se portasse Há mal. sempre, há sempre Sim, isso essa. acontece, como é lógico. Neste momento eu vejo que estão lá para prevenir e para Sim. assegurar que as coisas corram bem. Mentalidade, as coisas, como é lógico, Sim. tudo evoluiu. E já presenciei situações em que pá, eles estão lá e vão interferir para que realmente tudo corra bem. É como tu disseste, as mentalidades vão andando, as tecnologias, portanto acaba por a coisa depois ir-se complementando para que o Sim. evento corra. A parte da segurança que tocaste agora nesse assunto é muito importante, porque isso só em si, o respeito que as pessoas também incutem, tipo logo na entrada da discoteca, deparam com a parte da segurança, também isso, claro que impõe logo também o respeito e as pessoas também pensarem, tipo, vamos para nos divertir e Como é lógico, como é vamos, lógico, toda a gente sai para se divertir, não é? como é Mas lógico, como é temos lógico. sempre a segurança para alguma coisa que possa eventualmente correr Sim, mas não isso tão bem. é para prevenir que tudo corre bem. Sim. Antigamente Sim. era para uma situação, hoje é completamente Sim, diferente. é a parte E diz-me uma mesmo. coisa, e estamos já cá com perto de quase uma hora. O que é que tu achas que ainda te falta fazer? Mas eu penso sempre assim, uma pessoa quer sempre mais, não é? Mais e Claro, melhor. Mas neste momento, para te ser sincero, não estou a dizer que não me falta mais nada, não é? Porque nós todos os dias estamos a aprender, não é? Hum. Aprendemos sempre, mesmo que tanto com pessoas mais novas, como pessoas com mais idade que nós. Eh, Isso era uma boca para mim? Oh. não. Mas o que eu quero dizer é que tipo, Sim, eu percebo, nós claro, temos, claro, toda claro, a gente tem o seu espírito jovem dentro claro, de si. claro. Temos é de também tentar puxar por ele. Neste caso, que tocaste no ponto de se falta fazer mais alguma coisa, nós temos que pensar sempre mais. Mas neste momento, para te ser sincero, sinto-me uma pessoa realizada. Boa, isso é o que interessa. Ontem, como há bocado referiste, houve o apagão. Se nós não voltássemos a ter redes sociais ou se acontecesse alguma catástrofe, posso dizer que era uma pessoa realizada por tudo que fiz e consegui até agora. Não era uma pessoa que ia dizer e não fiz isto nem aquilo, não. Temos de agradecer sempre pelo que conseguimos e pensar sempre que o que teve para ser e que é uma coisa. Também neste caso temos de agradecer pelo Claro que que nos sim. aconteceu. Neste caso acaba por ser positivo, nunca podemos dizer e uma pessoa às vezes tem sempre aquela coisa de se queixar disto e daquilo. Não, nós temos de agradecer por tudo que neste caso eu falo na parte pessoal do que nos tem acontecido e das oportunidades que tivemos. Isso é muito importante. É saber um bocadinho aproveitar as oportunidades que nos são dadas Sim, e depois trabalhar ali e depois ter foco, como tu disseste muito bem. sim. Pá, se eu estou a fazer isto, eu tenho que ser bom no que estou a fazer. Sim. Eu acho que, infelizmente, acho que vejo, por exemplo, na nossa sociedade que as pessoas se calhar não se aplicam assim tanto, se calhar desleixam-se um bocadinho e pegando no teu exemplo, naquilo que tu referiste, pá, as pessoas têm que ter esta mentalidade que é, pá, eu tenho que ser bom, até porque os portugueses são bons, vão lá para fora, são reconhecidos, cá Sim. dentro, pá, tem que ser bons, não é? Exatamente. Portanto, Se nós somos bons e estamos a falar da nossa nacionalidade. Sim, estamos a falar. E os outros, de certeza, têm as cenas deles muito Nós boas estamos a falar também. na parte que nos toca, né? Neste caso, Claro, na parte do que nos toca, é isso mesmo. de Portugal, mas se nós somos valorizados lá fora, somos os melhores em várias vertentes Sim. da vida, não é? Tipo, falamos de futebol, da parte dos artistas de música, somos bons para os outros, porque é que não devemos ser aqui em Portugal? Claro. Às vezes, tipo, aquela coisa, somos mais valorizados pelos de fora, acaba por ser verdade, mas acredito que as pessoas mesmo de dentro, que estão relacionadas também tipo, com diversas profissões, pensem, não, se ele foi bom ali, ele vai ser bom aqui, de certeza. Claro. E isso Claro. depois, muitas pessoas às vezes tipo, acabam por despertar o subconsciente e pensar, afinal, se ele ali foi bom, se calhar aqui não teve a oportunidade que devia ter tido e eu não aproveitei o melhor dele. E se vemos em várias profissões esse aspecto. Sim, Isso é que e foi isso é isso que verdade. falaste. Há situações que às vezes... Devemos sempre valorizar o que é nosso. Nós temos em todas as profissões nós temos das melhores pessoas em todas as profissões.
tanto na parte da saúde como na parte da segurança, neste caso a polícia. Temos as melhores pessoas a trabalhar aqui dentro. Por isso acho que há que aproveitar e dar oportunidade a essas pessoas, Sim. sem dúvida. Sim, é isso que tu te referiste. Acho que há situações que às vezes, quando estamos a trabalhar para outras pessoas, não aproveitam, não valorizam, não dão o respectivo valor, e depois é lógico que a pessoa acaba por também ou se vai um bocadinho abaixo ou então desiste daquilo e muda para outra situação e acaba por depois quem anda a saltar muito não tem muita hipótese. Sim, não eu é? sempre fui defensor também de estabilidade, não de. Claro que se estás bem, não é? Não vais mudar. A estabilidade acho que é muito importante, não é? Sim. Podemos querer sempre mais, Mas isso é legítimo. Isso é legítimo. sempre mais, mas Dentro dos parâmetros que nós vemos e que achamos, isso é legítimo. Exato. A pessoa querer mais para o seu bem-estar. Isso Para o seu é bem-estar, normal. isso é normal, Isso é mas- normalíssimo. mas é o que eu digo, a estabilidade também é muito importante. É muito importante. Olha, estamos a acabar. Para quem quer enverdar por uma situação parecida com a tua, quer ser RP, queria começar assim. Pensava que ias dizer que eu queria ser a pessoa fora isso. Não é muito fácil. Isso não há possibilidade. Isso não há possibilidade. Só há um. Ronaldo só há um, Messi só há um. Isso não há hipótese. Mas bolas de ouro não tenho nenhuma, atenção. Quem, tu? Sim, tenho zero bolas. Tu estavas ligado ao estilo, estavas-te a borrifar para a bola, baliza aberta, tu estavas a tratar do Estava a ajeitar cabelo, o cabelo, era difícil. ou puxar a meinha. Era, mas não estás muito longe do que estás a dizer. Mas olha, quem quiser, imagina uma pessoa que nos esteja a ver, etc. Olha, eu gostava de. Que conselhos é que tu dás práticos dentro do teu conhecimento e dos teus anos, anos de experiência que tens na parte quer de relações públicas, quer de modelo? Modelo fotográfico, neste caso, sim, não é? Sim. Nestas duas vertentes que são as que eu tenho mais experiência e conhecimento. Todas as pessoas que queiram embardar por estas profissões, acho que devem apostar e confiar em si mesmos e ir para a frente. E como eu falei, e é uma verdade, tentarmos sempre, todos os dias, fazer mais e melhor. E acho que se tens o gosto também por estas profissões, que avances, que tenhas confiança em ti, que tudo irá correr pelo melhor, claramente. Claro, mas existe alguma... Não existe um curso de relações públicas. Existe modelo, mas de relações públicas não existe. Ou existe? Sim, existe. Não só na parte... Olha a minha ignorância, estás a ver? Existe na parte universitária, existe a parte Sim, de relações públicas, mas também acho que... Sim, eu não estava Eu aí tenho por aí, conhecimento, também já ouvi falar, acho que neste momento, a parte, neste caso, das formações, que é uma parte neste momento está muito em voga, qualquer coisa, costuma-se dizer que há uma formação para tudo, sim, não é? um workshop. Workshop, neste momento acho que também existe formações de relações públicas, de marketing, dentro deste conceito, acho que existe também umas formações Portanto, é as pessoas, quem quiser é só... Quem quiser, tipo, é como falámos há bocado das redes sociais, basta um clique Estão e lá, explicam, consegues chegar a... acabam por nos explicar e Acabam pelo menos orientar para depois, Sim, acho para depois que conseguirmos. pelo menos para nos orientar neste tipo de profissão também, em qualquer profissão neste caso, um clique na internet nós conseguimos chegar lá e depois até perceber a parte da formação, porque isso é muito importante. A formação hoje em dia é uma coisa... Sim. Porque uma pessoa, ok, tu no terreno, tu aprendes muito e a experiência às vezes até é muito bom. Acho que até é o melhor, é a experiência em si no terreno. Mas a formação acho que cada vez é mais importante. É porque senão depois vais demorar muito tempo, ou vais demorar um pouquinho mais do que estás a formar-te a ti próprio, quando já existem mecanismos que te vão ajudar a atingir mais rapidamente os teus fins. Nós ouvimos pelos nossos tios e pelos nossos avós. Sim. Antigamente, aí eu aprendi aonde? E foi a olhar, foi a ver. Não. Sim, mas os tempos avançaram. Acho que agora devemos aproveitar as formações que há e devemos ir um bocado vendo desse conhecimento e aproveitar as ferramentas que existem para nós aperfeiçoar as coisas. Claro. Pedro, gostei imenso de
ter-te aqui. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Não sei se queres deixar aqui um alerta para o pessoal. Tens aqui esta câmara, caso queiras, estás à vontade. Tens os holofotes, pá. Dignifica os teus apoios. Hermano, antes de mais quero agradecer pelo teu convite. Sinto-me lisonjeado também porque reparei que quando me abordaste já tinhas conhecimento de quem eu era e do trabalho que fazia. Isso é muito importante porque é sinal que estamos a ser valorizados e vistos pelas pessoas de fora. Neste caso, conheci-te num casamento. Sim. E eras o padrinho. Era o padrinho. Tremias por todo lado. Exatamente. Tremia mais com o noivo, neste caso, que é um dos meus apoiantes dos meus patrocínios, que é a Bio It Store. Tremia mais do que ele, porque lá está uma pessoa com responsabilidade. Responsabilidade. Nunca tinha sido padrinho, foi uma experiência muito boa. E lá está, quando nos conhecemos, reparei também que já tinhas algumas ideias de quem eu era e estavas com a minha colega, com a tua colega, com a tua assistente. Também reparei que ela tinha um conhecimento de quem eu era. Sim. Isso é muito importante, porque uma pessoa quando... eu não falo só daqui, portanto, uma pessoa vai a um espaço comercial ao outro lado e às vezes as pessoas abordam e, claro. Falam e já sei quem tu és. Isto é muito importante, porque aí estás a pensar assim, tudo que eu fiz para trás valeu a pena, porque estás a ser reconhecido e valorizado pelo aquilo que fazes. Isso é muito importante. Claro. Isso, e o que eu quero também passar aí a mensagem, agora que falaste de falar para as câmaras, que é: acreditem em vocês, e a confiança, a atitude é muito importante para nós conseguir progredir no nosso meio profissional. Acho que devemos acreditar mais que toda a gente, nós é que devemos acreditar em nós mesmos e ir para a frente sem receios. Sem receios, sem nada. Acho que sim, as pessoas acreditam, é como tu dizes. Devemos acreditar sempre em nós mesmos. Acreditar acho que é a palavra essencial. Exatamente. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A vocês que nos acompanham, que estiveram aí até agora, resta-me de agradecer. Estejam com atenção, vamos ter mais episódios, já temos mais convidados que vos vamos depois apresentando nas nossas redes e depois no nosso site. Temos que agradecer aos nossos patrocinadores, a Agenda de Emoções, fotografia e vídeo. Deem uma vista de olhos nos 2 sites que eles têm, um deles mais ligado a eventos, casamentos, batizados por aí fora, eventos corporativos. Não deixem de passar também a agendadeemoções.com, que é a loja online. Vocês podem receber em casa todos os artigos, basta ao espaço de um clique. Agradecer também à Quinta Souto pelo apoio, Paula de Carvalho, organização de eventos, nosso muito obrigado. Em relação a ti, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Em relação a quem nos ouve, já sabe, novidades muito em breve.